programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando aí na sua casa e agradecendo pela audiência. Muito obrigada por nos assistir, por nos acompanhar. O tema de hoje é um tema muito interessante, nós estamos entrando já estamos no Outubro Rosa, mas o assunto hoje é sobre homem. Nós falaremos sobre a questão da depressão no homem. Você sabia que existe pessoas interessadas em pesquisar sobre esse assunto? E não é à toa, porque na verdade é um assunto que tem preocupado tanto a questão dos psicólogos quanto a questão dos psiquiatras, porque tem aumentado o número de suicídio, o número de depressão, principalmente nos homens, geralmente doença que acometia mais as mulheres. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo hoje aqui no programa a psicóloga Cristiane Dandolini Pickler. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Então, para a gente começar, o que eu já trouxe tantas pessoas para falar sobre a depressão, mas o que eu acho mais interessante é que cada profissional que vem tem um olhar e cada um tem um conceito. Então, eu gostaria de ouvir de você, para você, o que é a depressão? Bem, o termo depressão, hoje tão utilizado e divulgado na mídia e no próprio meio, no campo da saúde, ele já existia no século I a.C., a questão da melancolia, lá já era pensada, como hoje a gente vê. Mas ela não era vista só como uma doença mental. Ela também tinha uma coisa um tanto romântica, um pouquinho de glamour. Quem era melancólico, fazia parte do ser humano ser melancólico. E era entendido como uma pessoa mais sensível, pessoas com intelecto um pouco mais desenvolvido, então tinha todo um charme nisso, e não visto com a gravidade que hoje a gente tem a questão da depressão e a melancolia, Então, a partir do século XVII, aí sim vai começando a se estudar mais e a tentar entender um pouco mais sobre essa afecção, principalmente no meio psiquiátrico, e que aí então foi mudando radicalmente a questão toda que até então se compreendia. Kraepelin, que na verdade foi um psiquiatra alemão, tem o Tratado de Kraepelin, ele que foi considerado o pai da questão da psiquiatria e de todo esse processo, esse desenvolvimento para um diagnóstico das doenças psiquiátricas, e que é a base hoje quando se vai fazer um diagnóstico de algum transtorno mental, como é dito hoje em dia. Então, assim, do ponto de vista, eu sou psicóloga e trabalho psicóloga de orientação psicanalítica, freudiana. Então, assim, do ponto de vista da psicanálise freudiana, tem a ver, a depressão e a melancolia, ela tem a ver com a perda e com o luto, com uma perda e com o luto. Essa impossibilidade da elaboração do luto. Então, e aí quando fala em perda, a gente pensa uma perda real, porque Freud tem um texto dele de luto e melancolia, onde ele faz uma comparação da perda real de um ente querido que faleceu, ou de um trabalho uma posição que você tinha que você perdeu, ou de um relacionamento que acabou, enfim, é algo real mesmo. Então não tem como você não passar por esse processo de tristeza, de angústia, de você elaborar isso, mas é um luto normal, Então você consegue realmente passar por isso. É um momento em que você talvez fique mais introspectivo, você tem as tristezas, enfim, mas que logo você vai se voltando para as suas coisas, para a sua vida normal, para as questões externas, para o mundo externo. E o que não acontece na melancolia, não acontece na depressão. Então ele diz que é uma perda mais de uma questão de um ideal, Então no luto normal, uma perda real,
No luto, na melancolia, na depressão, seria uma perda de uma questão mais ideal, né? E aí é assim, você sabe que perdeu, mas você perdeu alguma coisa, mas não sabe o que foi. Uhum. E aí você não consegue pensar sobre isso, você não consegue simbolizar isso, e aí é onde surge a doença. Certo. O programa Estação Saúde vai agora para o quadro Dicas de Saúde com o Dr. Rodrigo Rosa. A gente já viu ao longo das últimas dicas que a importância de a gente escutar, a importância de a gente se comunicar com clareza, a importância de a gente exercitar a nossa capacidade empática, de valorizar os acertos. E sobre o perdão? O que é o perdão? O perdão é um processo que, a partir de todas essas coisas que a gente viu ao longo dessas dicas, a gente vai conseguir elaborar a nossa capacidade de perdoar. A gente vai fazer um esforço interno de conseguir perdoar o outro e perdoar a gente mesmo também, para a gente conseguir ter relações de qualidade ao longo da vida, para a gente conseguir construir bons vínculos. É essencial que a gente saiba perdoar. Como a gente diz aí de forma bem popular, o perdão ele liberta. O perdão é muito melhor para quem consegue perdoar do que para qualquer outra pessoa. Conseguir perdoar depende de um esforço interno. E quando a gente consegue, é libertador e muito importante para se construir vínculos a longo prazo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta. Fica ligado.